Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos iniciando, nesse momento, a audiência pública promovida em conjunto pelas comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia e que tem como tema central um balanço do ano de 2020 relacionado à Fundação CCIERJ e também as perspectivas desta importante instituição para o ano de 2021. Temos feito audiências conjuntas nesse sentido, dialogando com as principais instituições vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas que também integram o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e, consequentemente, nossas comissões trabalham em conjunto, seja em relação às universidades estaduais, seja em relação à FATEC, seja em relação à Fundação CCIERJ. Então, hoje, o nosso foco é a CCIERJ. Eu quero agradecer muito a presença do subsecretário Edgar Leite, representando aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT. O subsecretário já tem participado das nossas audiências e é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço também ao presidente da Fundação CCIERJ, o Rogério Pires, e não só o presidente, mas a membros de sua equipe que estão aqui presentes também, que, se Vossa Senhoria quiser, poderá apresentar no momento oportuno. Quero também agradecer as representações, por enquanto aqui presentes, outras talvez cheguem ao longo da audiência, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na figura da pró-reitora de graduação Gisele Viana, e da Universidade Federal Fluminense, na figura da pró-reitora, ambas de graduação, professora Alexandra Anastácio. Agradeço também ao CCIERJ, que eu saúdo na figura do Vitório Lobianco, mas tem outras representações aqui presentes que também poderão ser apresentadas pelo Vitório no momento oportuno. O Bruno Messias, a quem eu saúdo representando o Conselho Central de Estudantes do CEDERJ, o Concentra EAD, obrigado. O professor Luiz Carlos Abreu e a professora Lucília Aguiar, da representação dos professores da Rede Seja e do CEP, e também Alexandre Freitas, representando a DOPEAD. Então, agradeço também essas representações. Já estão aqui conosco o deputado Flávio Serafini, que vai se manifestar em instantes, que também é copromotor dessa audiência, presidindo a Comissão de Educação, e o deputado Rubens Bontempo, que é membro de ambas as comissões, aliás, é vice-presidente de ambas as comissões, portanto, é uma participação, uma presença muito importante para esta audiência pública. Está presente também a representação do mandato da deputada Dani Monteiro, agradeço a representação do mandato da deputada Dani Monteiro, que é membro de ambas as comissões também, tanto da Educação quanto da Comissão de Ciência e Tecnologia. Agradeço ao Felipe Machado, da assessoria da Dani Monteiro, e, por favor, se houver outros mandatos aqui representados, façam-se identificar para que nós possamos fazer o devido registro. A Fundação CCIERJ, eu faço aqui uma brevíssima introdução, é uma instituição muito importante do ponto de vista da garantia do acesso ao ensino superior público e gratuito, de qualidade acadêmica, por meio da educação à distância, através de um consórcio consolidado no Rio de Janeiro, que é o CEDERJ, que reúne conjunto de universidades e instituições de ensino superior públicas do nosso Estado, e há vários anos vem oferecendo alternativas de formação em nível de graduação em várias áreas do conhecimento e também cursos de pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, a Fundação CCIERJ tem um papel importante também através do trabalho na educação de jovens e adultos, na Rede Seja, com vários polos espraiados pelo Estado do Rio de Janeiro, e garantindo o direito à educação a jovens e adultos e até pessoas idosas que não concluíram a educação básica na idade tida como regular, como adequada. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar o papel da Fundação CCIERJ também no trabalho com pré-vestibular social, importante esse trabalho porque ele abre perspectivas para que jovens, sobretudo de origem popular, se preparem melhor para o acesso ao ensino superior. Tem um trabalho importante também com o Museu da Fundação CCIERJ no município de Duque de Caxias, que ajuda a popularizar e promover também o acesso à ciência e aos avanços promovidos pelo conhecimento científico. Então, como a gente percebe, eu faço aqui um resumo muito sumário, e certamente o presidente fará isso com muito mais detalhamento. É uma fundação importantíssima
e com várias frentes de trabalho indispensáveis à educação, à divulgação da ciência no Rio de Janeiro. Entretanto, também percebemos que, ao longo dos anos, a Fundação CCIERJ acabou sendo, digamos, atingida não só por um processo de crise econômica e fiscal que atingiu e persiste no estado do Rio de Janeiro, que constrangeu orçamentos, inviabilizou ou prejudicou políticas sociais importantes, entre elas as políticas educacionais, mas também pela forma de gestão que certos órgãos, subsecretário Edgar, da área de ciência e tecnologia, vivenciaram ao longo de vários anos, inclusive com práticas que nós rejeitamos, de loteamento políticos entre caciques e comandantes políticos locais ou regionais, o que atrapalha muito, dificulta, quando não impede, eu diria, o cumprimento das missões institucionais desses órgãos. A Fundação CCIERJ não foi poupada disso. Além disso, nós temos discussões institucionais importantes em curso no parlamento que dizem respeito a processos de gestão democrática nas instituições que trabalham com o campo da educação. A gestão democrática, como todos nós sabemos, é um princípio inscrito, esculpido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação. Há uma meta específica, inclusive, no Plano Nacional de Educação, que é a meta 19, que diz respeito à gestão democrática da educação, notadamente nas instituições públicas. E, em relação à Fundação CCIERJ, nós temos tido bons debates, e, em alguns casos, ainda inconclusos, mas, em alguns casos, até com legislação aprovada e sancionada. Eu me refiro, por exemplo, à lei que nós aprovamos na Alerj e que assegura a participação da representação dos servidores no Conselho Superior da Fundação CCIERJ. A lei está em vigor, mas ainda há dificuldades, e trataremos disso também aqui, para que ela seja efetivamente cumprida, não fique como letra morta da lei, ninguém aqui deseja isso. Por outro lado, há um debate importante que chegou a entrar na pauta da Alerj, mas foi retirado a pedido da Fundação CCIERJ naquela época, que é o debate sobre o processo de escolha do presidente da Fundação CCIERJ, do presidente, da presidente, enfim, da presidência da Fundação, de modo que esse processo possa se dar de modo a envolver a participação da comunidade acadêmica da CCIERJ, do seu próprio conselho diretor. Há um projeto de lei, ele entrou em pauta. À época, a presidência da Fundação CCIERJ pediu à Alerj que retivesse um pouco a tramitação em proveito de uma discussão que seria feita no conselho diretor. Isso foi feito, mas houve também uma mudança na gestão dos órgãos da área de ciência e tecnologia, e hoje também é uma oportunidade de dialogarmos com o subsecretário, com o presidente da Fundação CCIERJ e membro de sua equipe sobre esse tema, entre outros. E, ao mesmo tempo, eu quero lembrar, em relação à rede Seja, nós viemos acumulando, deputado Flávio Serafim na Comissão de Educação, da qual também faço parte, e da Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual o Flávio também faz parte, o recebimento de várias denúncias e várias reclamações sobre graves problemas de infraestrutura, para o funcionamento dos polos da rede Seja, enfim. Então, tem uma série de questões envolvendo também aspectos relacionados à jornada de trabalho, as condições objetivas de trabalho dos profissionais da Fundação CCIERJ, seja os que atuam na rede Seja, que são professores da Secretaria Estadual de Educação, seja os servidores da Fundação CCIERJ concursados, enfim, um conjunto de temas que a nossa audiência, se não vai esgotar, vai pelo menos tentar abrir perspectivas de entendimento, de soluções, como é próprio desse tipo de atividade. Bom dia a todas e todos. Na figura do subsecretário Edgar Leite, eu cumprimento a todos. Não citarei nominalmente cada representação sindical, cada representação estudantil, representação da gestão, para poupar tempo e a gente poder entrar logo nos debates, mas se sintam todos cumprimentados, saudados e abraçados. Bom, acho que essa é uma audiência pública muito importante, porque nós, na Comissão de Educação, já há algum tempo, temos perseguido um objetivo de consolidar a educação, as políticas de ciência e tecnologia como políticas de Estado, como políticas que tenham participação democrática no seu planejamento,
que tenham longo prazo no seu desenvolvimento, que tenham continuidade para garantir, tanto que o Estado do Rio de Janeiro possa democratizar o acesso ao conhecimento, quanto o Estado do Rio de Janeiro possa avançar na sua produção científica e tecnológica. E a Fundação CCIERJ é uma instituição central nesse processo. Eu cito hoje 3 políticas, iniciativas e articulações fundamentais, capitaneadas pela Fundação, como o consórcio CEDERJ, a rede SEJA, a rede de pré-vestibulares, que são muito importantes para garantir acesso ao ensino superior, democratização do processo de produção de científica e tecnológica no Estado do Rio de Janeiro, interiorização das políticas de ensino superior, que, infelizmente, no nosso Estado são ainda muito precárias, Isso se dá tanto diretamente através do consórcio CEDERJ, quanto através dos próprios pré-vestibulares que levam essa perspectiva de democratização do acesso ao ensino superior a dezenas de municípios do Estado. Entretanto, a gente ainda vê que é uma instituição que, especialmente no último período, passou a ter, além de uma fragilidade no seu desenho institucional, que é algo que nos preocupa pela importância dos papéis desenvolvidos, mas também isso passou a ser acrescentado de alguma linha de descontinuidade. Então, acho que o primeiro ponto é importante a gente entender, dentro da atual secretaria, qual é a visão que tem sobre o papel da Fundação CCIERJ e dessas importantes políticas públicas que a Fundação participa, atuando diretamente, articulando outras instituições, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, dentro dessa perspectiva de fortalecer a Fundação CCIERJ, seu conjunto de iniciativas, a gente tem buscado fortalecer também o protagonismo daqueles que a constroem no cotidiano, fazendo da Fundação CCIERJ uma instituição mais democrática. Nesse sentido, a gente aprovou, por exemplo, uma lei que prevê a participação dos trabalhadores da Fundação no seu conselho, e o cumprimento dessa lei tem sido uma questão que a gente ainda não conseguiu compreender, mas que é fundamental que se dê de fato, que os profissionais participem do conselho de forma ativa, plena, porque isso fortalece a instituição, democratiza e faz com que aqueles que vão estar lá no dia a dia, independente de nós, que somos passageiros aqui no Legislativo, que são passageiros no Executivo, esses servidores, eles são servidores que têm a tarefa de, cotidianamente, dar linha de continuidade, produzir memória, construir a instituição de forma permanente. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental, que já é lei e que é importante que seja cumprido. O segundo é um debate que já foi antecipado aqui pelo deputado Waldeck, que é a necessidade de a gente pensar a própria gestão da instituição como um todo. Temos exemplos que consideramos muito positivos, de gestão democrática, mais participativa, de escolha de dirigentes de forma democrática, o caso das universidades, que têm se consolidado constitucionalmente, e achamos que é importante também avançarmos nesse debate com relação à Fundação CCIERJ. Então, temos esse projeto de lei, que o deputado Waldeck já fez referência, que foi completamente modificado da sua iniciativa original, mais pautado na questão da participação dos servidores, para um segundo momento em que valoriza também a participação desse conjunto de atores que contribuem para que o papel desenvolvido pela Fundação CCIERJ seja ainda mais forte, seja ainda mais vigoroso, tenha um alcance ainda maior, como as universidades, que são parceiras de construção. Então, há possibilidade no debate, que é importante que os atuais dirigentes da SECT, da própria Fundação CCIERJ, tenham consciência de que esse é um debate que vem sendo feito há algum tempo e que a gente acha muito importante pensar naquilo que a gente consegue avançar. E, por fim, tem questões que são importantes da realidade atual e concreta de trabalho na Fundação CCIERJ que a gente tem que enfrentar. E aí tem algumas dimensões que são importantes, algumas que a gente sabe que perpassam
o conjunto dos servidores públicos. A gente já tirou um encaminhamento de que vamos fazer uma audiência pública da ciência e tecnologia, buscando trazer a Fazenda, o planejamento, para discutir a questão das progressões, dos enquadramentos, dos triênios, que são muito importantes. A gente tem a questão também do valor das bolsas que são pagas aos tutores. Essa é uma instituição onde, né, essa força de trabalho em formação cumpre um papel muito estruturante, em parte considerável, das ações da instituição. Então, né, a gente pensar a valorização dessa força de trabalho em formação é muito importante, e aí, desde o valor das bolsas, a garantia de que essas bolsas serão ofertadas, até alguns direitos básicos, como, por exemplo, a questão do afastamento, né, das mulheres em situação de maternidade, etc., são importantes que a gente consiga enfrentar e se desdobrar. E até agora, nesse momento de pandemia, a gente pensar para o conjunto dos trabalhadores, né, que estão aí nessas diferentes ações, né, capitaneadas pela Fundação CCERJ, a gente pensar também o direito ao trabalho remoto. Eu vi que o sindicato conseguiu uma vitória na justiça recente, parabenizo. Eu sou autor, né, de uma lei que garante a todos os trabalhadores com algum tipo de comorbidade o direito ao afastamento enquanto durar a situação de saúde pública, mas tenho a compreensão de que o trabalho remoto, enquanto for possível, em todas as funções que forem possíveis, independente de comorbidade ou não, contribui para o enfrentamento à pandemia, enquanto ainda não tivermos o conjunto da população, ou pelo menos dos trabalhadores dessas áreas, vacinados. Diminuir a circulação, fazer isolamento social quando a pandemia ainda está num patamar de descontrole, não é algo irrelevante e muito menos uma idiotice, né? É algo fundamental para o controle da pandemia. Então, esses são temas para o debate que eu gostaria de trazer. Eu dei entrada hoje no projeto de lei para equiparar, né, os tutores aos profissionais de educação na prioridade do trabalho de imunização. Entendo que os tutores, na verdade, desempenham, né, o trabalho de profissionais de educação, embora façam isso ainda em formação, né? Esse é um pouco o perfil, né, do que representaria a tutoria, mas na prática, né, desempenham esse papel aí de profissionais de educação. É importante que sejam reconhecidos. Então, hoje a gente deu entrada aí nesse projeto de lei para buscar, né, garantir o processo de imunização. Infelizmente, o município do Rio de Janeiro está descumprindo o plano de operacionalização da vacinação e está excluindo a lista de prioridades. A gente já acionou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública nos deu um retorno ontem de que, após buscar inúmeras vezes uma reunião com o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro e não conseguir, de que deve judicializar, né, entrar com uma ação no Supremo para que seja cumprido o Plano Nacional de Imunização e o Plano de Operacionalização da Vacinação, que define os profissionais de educação como grupo prioritário. Acho que o deputado, o defensor Rodrigo Azambuja, acho que já entrou aqui, ele talvez tenha mais informações mais recentes sobre isso, poderá falar, mas a gente está nessa batalha para que se siga o que está no PNI, que é importante para prevenir, né, para ajudar no controle da pandemia, e que se inclua os tutores, né, no patamar dos profissionais de educação. É isso, gente. Vamos ao debate. Não quero me alongar mais do que me alonguei. Obrigado. Deputado Valdec, agradeço aqui a oportunidade de estar participando dessa audiência pública, né? Cumprimento os deputados da casa, né? O senhor, deputado Flávio Serafini, deputado Rubens Bontempo, a representação também da deputada Dani Monteiro. Gostaria também de saudar, aproveitar minha fala inicial para saudar tanto representantes do sindicato, do CEP, do SINT-CCERJ, na presença do Vitório, que tive o privilégio de conhecer ontem, a representação estudantil também de extrema importância e relevância na figura do Bruno de Paula, cumprimento também todos os demais, e dizer que sou servidor da casa, né, sou um servidor de carreira já há 23 anos, oriundo da rede FATEC, e como servidor, né, sou muito sensível à pauta desses colegas, né?
Cheguei recentemente na Fundação CCERJ, muito orgulhoso do convite que recebi, né, disposto a dar o meu melhor pela Fundação. E nesse primeiro momento que cheguei, confesso que tive a grata surpresa de conhecer pessoas altamente capacitadas na Fundação, altamente comprometidas e dedicadas. E são essas pessoas que realmente fazem a Fundação ser o que ela é, né? Tivemos um ano muito difícil em 2020, né, com a pandemia, um ano de aprendizado geral, e esses servidores realmente fizeram a diferença na história da Fundação. Gostaria de falar brevemente sobre, inclusive, aproveitando a fala do deputado Flávio Serafini, com relação aos nossos produtos, né, os produtos que nós entregamos à sociedade, né, a gente acabou de fazer a liberação tanto do pré-vestibular social, né, as inscrições foram abertas no dia 10 e vão até o dia 23, são mais de 6 mil vagas. Hoje, lançamos o edital também para o vestibular do consórcio CEDERJ, com mais de 7.500 vagas. Também lançamos essa semana um programa de capacitação de professores, com mais de 6 mil vagas. Então, a gente, nesse início, tem dado um pouco mais de 10 dias que eu estou à frente da Fundação, né, mas nós focamos em colocar esses nossos produtos disponíveis para a população da melhor forma possível. Nós temos muitos desafios, né, pela frente. Eu sou uma pessoa oriunda da área de tecnologia da informação, né, como o deputado Rubens Bontempo mencionou, nós identificamos aí uma certa carência da Fundação em ferramentas de medição de qualidade, né? Eu considero fundamental esse debate, onde a gente, através dessas ferramentas aí, hoje amplamente difundidas, né, no mercado profissional, a gente consiga estabelecer, né, índices, estabelecer medições, estabelecer consultas, onde a gente consiga, deputado Waldeck, identificar oportunidades de melhoria nos processos existentes dentro da Fundação. Uma outra oportunidade que identificamos é com relação aos processos, né? A gente tem hoje um modelo interno de tramitação de processos que ele depende muito do conhecimento individual de determinadas pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente pretende é difundir esse conhecimento, né, e fazer com que... e dar transparência e possibilidade de todos acompanharem tudo que está acontecendo dentro da Fundação. Com relação ao que o senhor nos pediu para falar sobre a representação dos servidores, né, no Conselho, eu acho uma pauta extremamente razoável, né? Ontem tivemos uma reunião, isso foi pauta da nossa reunião com o nosso sindicato. É uma lei, né? Se é uma lei, nós vamos cumprir, não tem dúvida disso. Na próxima reunião do Conselho, essa lei será observada. E nós, inclusive, pretendemos aprimorar, né, a forma de reunião desse Conselho, e com todos com direito à palavra, né, com um diálogo franco, aberto, como a gente considera que uma gestão deva acontecer. Com relação à escolha da presidência, né, o projeto de lei que está tramitando, eu entendo que existem em todos os modelos, né? Hoje, praticamente, nós temos 3 modelos, né, que é a escolha por indicação, uma eleição e um concurso. Eu entendo que todos os modelos eles têm prós e contras, tá? Então, eu acho que é um assunto que precisa ser amplamente debatido, principalmente na Assembleia Legislativa, né, pelos nossos representantes. Mas
extremamente importante que se debata essa pauta, né? Eu considero realmente o debate que todos apresentem, né, os seus pontos de vista, e que esses pontos de vista possam ser considerados e levados, né, ao entendimento do que é melhor para a Fundação. Com relação à progressão dos servidores, deputado, eu tive essa experiência na FATEC, né, nós lá conseguimos. A gente sabe que é um momento delicado que o Rio de Janeiro atravessa, estamos com um regime de recuperação fiscal, mas é do interesse da presidência, certamente, apoiar as progressões e valorizar os servidores, que, na minha fala inicial, inclusive, eu louvei o grau de dedicação e comprometimento deles. Então, nada mais justo do que esses servidores tenham o devido reconhecimento e possam progredir em suas carreiras. Tá? No mais, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para os esclarecimentos que quiserem necessários. Tá bom? Muito obrigado e uma ótima audiência a todos. Eu passo a palavra, então, à representação do Sindicecierge. Estão aqui o Vitório Bianco, mas também a Flávia Busnardo, a Simone de Paula, que eu conheço há muito tempo, foi estudante de pedagogia da UF, prazer rever a Simone aqui, e também o Alexandre, acho que é o Alexandre Alves, salvo engano. Então, eu passo a palavra ao Sindicecierge, vocês têm 5 minutos, e aí organizam o tempo do jeito que acharem mais adequado, por favor. Bom dia a todos e a todas presentes, saudar os deputados Valdec Carneiro, Flávio Serafini, Rubens Montempo, as representações de demais deputados, agradecer pela audiência pública. Para nós, como representação sindical, esse momento é fundamental para nós colocarmos a realidade da instituição, né? Então, fica o agradecimento, saudar a presença do subsecretário, do presidente da Fundação Sérgio Rogério Pires, da DOPEAD, dos meus colegas de Sindicecierge, o Concentre e todos os demais presentes das universidades também e da Rede Seja. Bom, eu vou começar a minha fala falando sobre um ponto que tentar ser conciso para caber em 5 minutos, Valdec, vou fazer um esforço. Começar a fala celebrando a vitória que a gente obteve ontem, a vitória judicial em nome da vida, em nome da defesa à vida, né? Nós conseguimos suspender o trabalho presencial da Fundação CCERJ. A Fundação não tem estrutura hoje, Valdec, Flávio, todos os deputados e os demais presentes, de receber o trabalho presencial. Nós temos um problema gigantesco de infraestrutura nas 3 sedes, seja no Museu Ciência e Vida, seja em Benfica, seja na Central. São baias próximas, não tem distanciamento, não foram feitas as adaptações necessárias e a ordem do retorno presencial foi intempestiva, foi unilateral na gestão passada, não é responsabilidade do presidente atual, mas o nosso processo no judiciário também entramos na gestão passada. A gente só espera que se cumpra, né? Decisão judicial precisa ser cumprida, então fica aqui o pedido público para que isso aconteça, para que a gente não tenha maiores dores de cabeça. A decisão fala em manter o que é essencial para o funcionamento, numa instituição que trabalha com as tecnologias digitais, né, da interface das tecnologias digitais com a educação e com a divulgação científica, é muito difícil justificar que alguma coisa seja tão essencial assim que requeira que alguém esteja presente durante muito tempo. Há ações pontuais que nós já sabemos quais são, de alguns setores que precisam ir fazer determinada ação e sair. Então, a gente fica aqui o pedido público para que não tenhamos dores de cabeça com isso. Queria falar um pouco da instituição, né? Nós atendemos 200 mil pessoas, com 140 servidores, alguns milhares de outros trabalhadores com outros tipos de vínculo, como nossos companheiros da DOPEAD vão falar. É importante falar que, além das políticas públicas citadas, a gente também tem vários programas de divulgação científica, várias políticas públicas de divulgação científica e de extensão, muito importante ressaltar isso. É uma instituição, de fato, extremamente complexa, ela requer que quem esteja à frente dela conheça o que ela faz, e quem esteja na secretaria também conheça o que ela faz, porque senão fica realmente uma instituição inviável. E parece que essa tem sido a tônica nos últimos tempos, uma certa tentativa, não sei se direta ou indireta, de tentar inviabilizar a instituição. A gente tem no Sindicecierge um histórico de lutas muito grande, né? Nós somos uma associação desde 2006, em 2017 viramos um sindicato, a gente lida com N situações há muitos anos, ambas as comissões acompanham todo esse histórico de luta, né? A gente tem uma perda de 40% do nosso quadro, uma defasagem salarial de quase 50%
40% desde 2014, somando, né, a não reposição nem da inflação por parte do governo do Estado e a ausência total de progressão e promoção. Não é só progressão, tem progressão e promoção, né, que jamais foram implementadas desde 2014. A gente tem, sim, uma fragilidade enorme no desenho institucional da instituição, como disse o Valdec Flávio Serafini, e isso precisa ser corrigido. Eu vou começar, então, enfatizando a questão da progressão e promoção, além do que eu já falei, porque é uma questão muito simples, né? A gente, na gestão, em uma das gestões anteriores da professora Maria Isabel, nós conseguimos avançar no debate interno sobre a necessidade de regulamentação da progressão e promoção. Nossa situação é tão precária que não está nem regulamentado o que está previsto em lei. Nós avançamos numa portaria conjunta, essa portaria foi elaborada com ampla participação dos servidores, ela está pronta, já passou por todos os setores internos, está na mesa da presidência para ser publicado. É muito simples, é um passo extremamente simples para que demanda só vontade política. Infelizmente, a gestão anterior não fez, disse que não faria, falou em conselho superior sobre isso, não entendemos por quê, né? Mas esperamos que o novo presidente, Rogério Pires, se comprometeu a analisar essa situação ontem conosco, a dar um avanço nessa situação, e a gente espera que isso seja feito. E lembrando que o segundo passo, que depois da regulamentação, que é a implementação, o regime de recuperação fiscal realmente ele é complexo, mas ele permite a compensação de gastos, né? Nós temos mais de 2.000 progressões e promoções na FAETEC sendo publicadas recentemente, nós temos progressões e promoções na UERJ sendo publicadas na mesma secretaria. Não é possível que 140 pessoas, né, quebrem o Estado do Rio de Janeiro. Somos 140 servidores, por volta de 140 servidores, não é possível que isso que vai quebrar o Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, parece que é um projeto, ou a gente precisa entender o que o governo atual quer para a Fundação CCERJ. Eu jogo essa pergunta aí no ar, porque a gente passa por um momento aí, nos últimos 2 anos, a gente teve 6 gestões da Fundação CCERJ, um atropelo gigantesco do que a Fundação CCERJ faz, projetos reiniciados, toda uma discussão do que a gente tem que fazer a cada vez que se troca a presidência da Fundação CCERJ. Nós ontem tivemos um diálogo franco, receptivo com o novo presidente, agradeço publicamente por isso. Ele se comprometeu em dialogar conosco, em avançar em determinadas pautas, sendo justo, mas há uma questão que vai além dele, há uma questão de entender qual é o projeto do governo atual para a Fundação CCERJ. Não ficou claro, desculpe a franqueza, mas do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não ficou claro na fala do subsecretário qual é a visão que o governo do Estado tem para a Fundação CCERJ. Nos últimos 6 meses, foi um pedido, aliás, o que motivou a gente chegar a pedir também, lembrar, né, porque eles sempre fazem, na realidade, não depende do nosso pedido, essa audiência pública. A gente teve um perfil de presidência anterior muito grave, muito complexo na Fundação CCERJ, a nomeação de pessoas que não têm perfil para determinados cargos, por exemplo, falo aqui de cabeça a diretoria de extensão e a diretoria acadêmica, cujo regimento interno demanda que sejam nomeadas pessoas docentes das universidades para esses cargos. Isso tem gerado uma série de problemas, uma série de consequências. Cito a carta aberta dos coordenadores de curso, que foi amplamente divulgada, né, em todas as redes, dos coordenadores de curso do consórcio CEDERJ, sendo mais específico, né, os coordenadores dos cursos da graduação no consórcio CEDERJ ligados à universidade, reclamando de uma série de processos, de procedimentos que foram interrompidos e foram atropelados na gestão anterior. Então, é importante que o novo presidente Rogério interrompa esse ciclo, né, com a nomeação de pessoas de fato qualificadas para determinados cargos. Só como exemplo, Valdec, Flávio, deputado Rubens Bom Tempo, nós tivemos a interrupção, por certo momento, do fornecimento de bolsas para determinadas disciplinas por um filigrana jurídico, né, da assessoria jurídica da Fundação CCERJ, de interpretação de qual seria o espaço-tempo da palavra projeto. Na nossa lei de bolsas, a palavra é que a bolsa dura enquanto durar o projeto. E aí sempre se entendeu o projeto como a duração do pré-vestibular social, a duração do SEJA, a duração da graduação do consórcio CEDERJ, resolveram entender de outra forma, e se interrompeu, gerou todo um estresse que as universidades podem falar melhor que eu, de forma totalmente desnecessária. E só encerrando sobre o quadro caótico da gestão anterior, culminou na expulsão, né? Essa é a palavra adequada, dos servidores do Conselho Superior da Fundação CCERJ, desrespeitando a lei. Eu enfatizo o que o Valdec e o Flávio falaram sobre a discussão do PL 3.501, é urgente, não é mais um tema que a gente possa aguardar. Para além dessas questões institucionais, a gente tem uma defasagem, a gente não tem auxílio transporte na instituição,
Esse tema já foi enviado para o Conselho de Recuperação Fiscal. O Conselho disse que não tem como fazer por causa do regime de recuperação fiscal, só que, repito, há como fazer se houver vontade política de apresentar compensação. A necessidade de um novo plano de cargos e salários, há orçamento previsto para o concurso público, foi até emenda apresentada pelo deputado Valdec Carneiro. Esse estudo precisa ser feito, precisa ser realizado para que se realize um concurso de reposição dos quadros. Como eu disse, é uma perda de 40%. Nós temos um déficit de planejamento estratégico na instituição, não se debate, a instituição não sabe onde está, para onde vai no médio prazo, para onde vai no longo prazo. É um grande problema que nós enfrentamos. Então, o governo precisa se comprometer a analisar a viabilidade disso tudo que eu disse, a dialogar conosco. Repito, a necessidade da progressão e da promoção. 140 pessoas não vão quebrar o Estado do Rio de Janeiro. O PL 3.501 precisa avançar para termos critérios claros, tempo de mandato para indicação à presidência, e é necessário se valorizar os servidores e os profissionais que fazem essa instituição ser o que é. 200 mil pessoas atendidas no Estado, o tempo todo sendo motivo de propaganda nas redes sociais do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso precisa se refletir também na valorização dos profissionais que fazem parte dessa instituição. Obrigado. Eu passo a palavra ao reitor da UENF, então, para a sua manifestação. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer à Comissão de Educação e à Comissão de Ciência e Tecnologia da LEGE a realização dessa audiência pública, que é extremamente importante. Agradecer à LEGE de forma geral pela audiência pública, agradecer a presença de Edgar aqui como representante da SECT, do novo presidente do sistema CCIEG, desejar me colocar à disposição para poder estabelecer um diálogo, conversar, enfim, e espero que o Conselho Superior seja chamado quanto antes para a apresentação do projeto que realmente vai ser colocado durante esse período em que o presidente, quais são as ideias que ele tem para o funcionamento do CCIEG durante todo esse período. Agradecer a presença de todos os representantes das universidades, em especial o professor Lincoln, a professora Alessandra, que são os que eu tenho um relacionamento um pouco maior. Bom, eu só tenho aqui rapidamente a colocar poucas palavras. Primeiro, a importância do CCIEG, não adianta, não vale a pena aqui ressaltar, porque todos os que estamos aqui dentro já sabemos a importância dele. É um sistema que traz ou permite a democratização do ensino, levando as universidades a todos os lugares do Rio de Janeiro, onde a gente não pode estar fisicamente presente. É um consórcio de universidade pública, onde para todos nós a participação desse consórcio é muito importante e ele representa um avanço significativo na educação dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu gostaria de colocar que é um sistema sólido, mas é um sistema frágil. E é um sistema frágil que precisa diminuir essa fragilidade. E no Conselho, nos últimos conselhos, já tínhamos discutido em relação a isso, e daí a importância da PL, que coloca ou que permite a realização de eleições através do Conselho Superior do CCIEG para a eleição do novo presidente. Eu gostaria de colocar esse ponto como extremamente importante, e acredito que a eleição dos reitores dentro das universidades, além de democratizar o processo, tem permitido uma autonomia das próprias universidades em relação à decisão e permite um planejamento da instituição para o futuro. E o exemplo desse resultado, o exemplo está no resultado que as universidades, tanto federais como estaduais, apresentam um sólido processo na consolidação do ensino público gratuito, de qualidade socialmente referenciada. Então, entendemos, e aqui falo em função do último acordo que fizemos no Conselho, entendemos de extrema importância a consolidação dessa PL para que a gente possa ter a eleição do presidente, independentemente, não tirando a possibilidade de pessoas participarem dessa eleição e do trabalho que está sendo realizado agora. Entendemos como importante, na hora da gente poder realmente institucionalizar o sistema CCIEG, que se permita que a eleição seja de um funcionário das universidades nas condições em que ela
está sendo colocada na PL. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse ponto. É importante avançarmos, é importante colocar aqui que no último acordo que tínhamos, se eu mal não me lembro, existia a possibilidade da realização dessa eleição ou compromisso para a realização dessa eleição no mês de agosto desse ano, para toma de posse desse presidente em janeiro de 2022. Se mal não me lembro, era isso que tínhamos combinado e era isso que estávamos trabalhando lá na LEGE e tínhamos trabalhado também com o governo, ou seja, já que o governo precisa apoiar esse processo para que ele aconteça. Fora disso, eu gostaria de chamar a atenção em relação a dois problemas. O primeiro problema, ou na realidade são três problemas. O primeiro problema é em relação à infraestrutura, e sendo que hoje temos uma quantidade de recursos dentro do sistema CSIEG aportado pela Universidade Aberta do Brasil, através do MEC, uma quantidade de recursos significativa que pode permitir, se tiver uma agilidade na hora de realizar um recurso, pode permitir a melhoria da infraestrutura que temos nos polos. Especificamente, gostaria de chamar a atenção aqui para os laboratórios, Nova Friburgo, por exemplo, o laboratório de alguns outros polos, tanto de física, quanto de química, quanto de biologia. Então, é importante a utilização desse recurso, bem como a utilização desse recurso para a gente poder ter a literatura necessária, ou, de repente, o polo trabalhar, o CSIEG trabalhar para a criação de uma biblioteca virtual que permita que todos os estudantes possam acessar a informação necessária para poder desenvolver os seus estudos. Tenho trabalhado muito, discutido muito, ou conversado com o Edgar em relação a esse ponto, onde a gente possa ter uma biblioteca virtual utilizando a estrutura do CSIEG, onde todas as universidades poderiam colocar a informação em relação aos seus cursos e a gente poderia ter uma grande biblioteca virtual do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental para o sistema CSIEG e é fundamental para todo esse ensino não presencial que está acontecendo nesse momento e que vai acontecer no futuro. O segundo ponto que eu gostaria de colocar em relação às bolsas, nós temos um número de bolsas importantes, onde, pelo último levantamento que eu consegui fazer e consegui trabalhar, nós temos uma, digamos assim, uma quantidade de recursos que a Universidade Aberta do Brasil já tinha colocado e que realmente os diferentes governos do Estado do Rio de Janeiro não fizeram a contrapartida correta. Isso aqui é uma percepção, não é uma consolidação, mas é um ponto que a gente poderia trabalhar em relação à importância que, nesse momento, uma vez que a quantidade de recursos da Universidade Aberta do Brasil já foi colocado para poder otorgar as bolsas em anos anteriores, compensar essa falta do governo em anos anteriores com uma presença maior em relação ao número de bolsas nesse ano. Nesse sentido, trabalhamos com a direção anterior, discutimos sobre esse ponto, nos colocamos em total disposição para isso e, infelizmente, não conseguimos avançar todo o que queríamos. Dentro desse ponto também, outro ponto importante é transparência. É importante trabalhar na transparência e no diálogo. Transparência e diálogo que, infelizmente, nos últimos tempos tem faltado muito. A situação que estamos vivendo hoje do Covid, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, exige ainda mais o diálogo, a compreensão, o debate, porque é a única forma que vamos conseguir desenvolver o que temos hoje. Então, gostaria de pedir um caminho através do diálogo, um caminho através do debate, da conversa, com os diferentes representantes das instituições e eles, a sua vez, com os diferentes representantes das universidades, os nossos coordenadores OAB, professores, enfim, que o CSIEG consiga realizar esse diálogo que ajuda muito ao desenvolvimento do próprio projeto do CSIEG, porque sem professores a gente não tem educação e não vai ter o desenvolvimento do CSIEG. O terceiro ponto... Um minuto, professor. Isso, mas é rápido. Eu já tinha conversado com o Vitório em relação a isso. É o atendimento às necessidades do funcionário do sistema CSIEG. Então, gostaria de me solidarizar com tudo que foi colocado, assinar embaixo do que o Vitório colocou em relação a todos esse processo. E, para finalizar, gostaria de colocar assim muito simples. O CSIEG é um sistema importante, é um sistema sólido,
mas é um sistema frágil. E com a PL que foi colocada para a eleição do presidente, eu acho que institucionaliza o sistema de vez e permite que o sistema tenha a possibilidade de poder crescer e poder se desenvolver como o Estado do Rio de Janeiro precisa. Então, bom dia para todos e todas aqui presentes. Eu tenho que, enfim, infelizmente vou ter que sair, eu tenho uma disciplina agora online para poder oferecer para nossos estudantes, e por isso não vou poder ficar muito mais tempo. Mas, assim, até o meio-dia eu vou estar presente. Obrigado, Valdec, obrigado, Flávio, obrigado a todos. Presidente Rogério Pires, em geral, nós começamos e terminamos com as falas governamentais, né? Depois das falas, eu e o Flávio fazemos uma saudação final. Então, para o presidente Rogério Pires, eu queria só lembrar, sem a pretensão aqui de esgotar tudo que apareceu, mas lembrar alguns pontos, alguns até trazidos agora há pouco pelo professor Sidney Borges, mas problemas antigos, né? Não são recentes, naturalmente não é da gestão que começou agora, mas problemas relacionados à infraestrutura dos polos, tanto o polo da Rede Seja quanto o polo CEDERJ, questões, como trouxe o professor Raul Palácio, relacionados à infraestrutura acadêmica, particularmente a questão de laboratórios e da possibilidade de um acervo virtual, de uma biblioteca virtual da Fundação CCERJ. Questões relacionadas, e aí eu acho que merece, presidente, que a gente faça, não uma audiência, mas uma reunião executiva específica, inclusive, se for o caso, com representação da Fazenda, da Casa Civil, das nossas comissões, sobre esses itens que dizem respeito à pauta dos servidores, né? É um efetivo de servidores, embora valoroso, muito pequeno do ponto de vista quantitativo, não é? Então, assim, questões como auxílio transporte, essa perda acentuada nos quadros efetivos da Fundação CCERJ de quase 40%, em torno de 40% no último período, as progressões que estão travadas desde 2014, acho que isso requer, penso eu, uma agenda específica de trabalho nossa para ver como que juntos podemos encontrar soluções para esses dilemas, não é? Outra questão que apareceu, que parece muito importante, é a potencialização da ouvidoria da Fundação CCERJ, ou seja, potencializar esse instrumento tão precioso que o órgão tem para, enfim, compilar, receber, enfim, e subsidiar a presidência em relação às sugestões e críticas que, porventura, sejam transmitidas através da ouvidoria. Outro aspecto ainda que apareceu muito na intervenção do Alexandre Freitas e outras intervenções também, sobre a questão dos tutores e o papel da tutoria, né? Os tutores têm um papel, nós sabemos, central do ponto de vista acadêmico para o funcionamento do consórcio CEDERJ. Então, assim, quais são hoje os impasses, os dilemas para a situação cotidiana dos tutores e tutoras, né? Muitos de nós conhecemos, Flávio e eu, são ex-alunos nossos, das nossas universidades, gente que fez mestrado, doutorado conosco, enfim. Então, muito importante que a gente tenha um tratamento à altura do lugar acadêmico central que os tutores representam no trabalho, sobretudo, do consórcio CEDERJ. Outro aspecto que apareceu, presidente, tem a ver com questões, e subsecretário, tem a ver com questões institucionais. Então, nós já falamos aqui sobre a questão da presidência da Fundação, do processo de escolha, e lembrando, fiz uma sugestão para que fizéssemos, presidente, em data que for mais conveniente para o conselho diretor, uma nova rodada com o conselho diretor, embora seja importante lembrar que esse projeto, o 3501 de 2017, ele não só já foi discutido com todos os reitores das universidades que são consorciadas, como também já foi objeto de aprovação no Conselho Superior da Fundação CCERJ. Então, assim, o que não nos impede de fazer uma outra rodada de conversa, é sempre bom, mas lembrando que já houve uma chancela institucional do Conselho Superior da Fundação CCERJ. E ainda do ponto de vista institucional, é um tema que eu, Flávio e outros deputados temos lutado aqui na Casa, subsecretário, para garantir uma certa estabilidade orçamentária. Isso não interessa, presidente Rogério Pires, é a questão relacionada aos repasses em duodécimos para a Fundação CCERJ, ou seja, isso também dá à instituição e ao gestor a possibilidade de se planejar melhor.
Então, assim, nós temos também propostas tramitando na LERJ nesse sentido. Vários órgãos e poderes do Estado recebem seus orçamentos em duodécimos e, por isso, se planejam melhor. Por que não fazer isso com as mais importantes instituições da área de educação e ciência no Rio de Janeiro? É o caso, entre outras, da Fundação CCERJ. E, por último, duas questões, presidente Rogério Pires, sabendo da sua recente chegada na presidência da Fundação, mas é importante que nós possamos ter, não é? Se já não estiver pronto, assim que tiver, se já estiver pronto, por favor, nos faça chegar, o seu plano de gestão, né? Qual é o plano de gestão da presidência recém-instalada, para que a gente possa saber as principais prioridades, diretrizes. Isso é muito importante, então gostaríamos de pedir a Vossa Senhoria esse documento assim que ele esteja disponível, porque ele é muito importante. E, da mesma forma, ainda na linha do planejamento, subsecretário Edgar, é muito importante que a gente possa entender, temos feito audiências constantes aqui em outras comissões, com a presença do secretário Leonardo Soares, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e do secretário Zé Luiz Zamit, que é o secretário de Planejamento. Eles têm estado conosco em outras comissões, para entender melhor, no processo de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, que os dois secretários estão pilotando, onde se insere, né, a Fundação CCERJ, né? Qual é o lugar estratégico da Fundação CCERJ, subsecretário e presidente, no planejamento macro que o Estado do Rio de Janeiro precisa fazer, né? Está carente disso há algum tempo. Ao que parece, a Subsecretaria de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico estão juntas, imbuídas desse processo, mas é muito importante saber não só o lugar da ciência e tecnologia nesse projeto, mas especificamente das suas instituições vinculadas. Então, presidente, eu sei que são muitas questões, né? Esse nosso diálogo está apenas começando, mas eu tentei aqui sistematizar algumas das principais, sem prejuízo que o Flávio possa acrescentar alguma coisa, antes que o presidente Rogério Pires volte a intervir, para comentar, responder, e a gente terminar aqui com alguns encaminhamentos. Por favor. Deputado Waldeck, então, só para complementar bem pontualmente, acho que a sua síntese foi bastante precisa. Eu só gostaria de destacar, solicitar apoio, né, do secretário de Ciência e Tecnologia, do subsecretário aqui presente, para que a gente possa aprovar essa lei e garantir aos profissionais, né, que fazem a tutoria na Fundação CCERJ essa equiparação com os demais profissionais da educação no processo de imunização. Eu até coloco aqui, eu até agora não apresentei nenhum projeto de lei para favorecer nenhum grupo no processo de vacinação, porque eu entendo que o PNI, nesse sentido, contemplou a maior parte dos profissionais. No caso dos tutores, eu apresentei porque entendo que é uma categoria que, apesar de fazer parte, né, do rol dos profissionais de educação, poderia não ter essa interpretação e acabar ficando excluída. Então, eu entendo que é um projeto que busca, na verdade, explicitar um aspecto do Plano Nacional de Imunização, né, e do Plano de Operacionalização da Vacinação no Brasil. Primeiro, pedir esse apoio, né, vou pedir urgência, vou pedir para que ele entre em discussão. É importante que ele tramite rápido, porque os profissionais da educação devem começar a ser vacinados nas próximas semanas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente também se debruçar sobre essa questão aí da remuneração, né, desses trabalhadores, que a gente tem que pensar como trabalhar essa agenda, né, não são servidores, então as restrições não são as mesmas, né, relacionadas ao regime de recuperação fiscal, né, então é muito importante que a gente dê um tratamento diferenciado, porque já que eles não têm, digamos assim, os benefícios, né, que os servidores têm, né, os direitos que os servidores têm, é importante que eles não fiquem amarrados nas dificuldades que amarram os servidores, que aí é uma agenda que a gente sabe que é mais complexa, que a gente precisa avançar. Já são 7 anos, né, de muitas perdas. Nesse momento, nós não estamos no regime de recuperação fiscal, estamos numa janela entre a adesão ao primeiro regime e a possibilidade de adesão ao segundo. Mas, de qualquer forma, a questão dos servidores é uma agenda e a dos tutores e dos demais bolsistas é outra, que a gente pode tratar em separado, porque tem menos amarras devido à limitação dos seus impactos orçamentários, que não abrangem de forma permanente o Estado e nem
o Rio Previdência. Então, queria só fazer essas duas observações, porque os tutores, os bolsistas, eles não podem, né, acabar sendo encaixados com servidores no momento da dificuldade e desencaixados no momento dos direitos, né? A gente tem que ter aí um tratamento diferenciado, porque são situações desiguais, realmente. Obrigado, deputado Flávio. Presidente Rogério Pires, a palavra volta para Vossa Senhoria. Temos o prazer de ouvi-lo novamente. Agradeço mais uma vez, deputado Waldeck, deputado Flávio Serafini, demais deputados, a participação nessa audiência pública, né? Consegui separar aqui diversos pontos de falas, né, de pessoas que não resta qualquer dúvida que estão comprometidas, né, tanto com a instituição quanto com a educação de forma geral, né? Então a gente tem vasto material aqui para trabalhar, para dialogar, buscar soluções equilibradas, né, soluções até certo ponto inovadoras, para que a gente consiga fortalecer tanto a nossa Fundação CCERJ quanto a educação de forma geral. Bom, com relação à sistemização que o senhor apresentou, deputado, foram realmente os pontos essenciais aqui debatidos, trazidos por esse colegiado amplamente capacitado que fez parte dessa audiência, né? E eu pontuei aqui, por exemplo, os problemas de infraestrutura, né, que realmente não é um problema recente, não é um problema só do CCERJ, né? Infelizmente, o nosso Estado tem muito problema, né, de infraestrutura nos mais diversos órgãos. A gente tem, né, principalmente nos nossos polos, muitos deles parcerias com as prefeituras, né? Então a gente precisa estar estreitando esse relacionamento aí com os prefeitos para também ver o que pode ser feito de contrapartida, os apoios e tudo mais. Com relação à infra acadêmica dos laboratórios, né, muito bem colocado aqui pelo Raul Palácio, nosso magnífico reitor da Universidade do Norte Fluminense. Realmente, a gente não só precisa dar uma atenção especial aos laboratórios de física, química e biologia, mas também os de tecnologia da informação, né? Enfim, a gente tem aí, sem sombra de dúvidas, uma grande oportunidade de melhoria. Um outro conceito interessantíssimo, dito aqui, e que a gente, inclusive, tem uma agenda na próxima semana, é com relação à implantação de biblioteca digital. A gente entende como sendo um ganho para a fundação, para o aluno, né? A possibilidade de disponibilizar conteúdo de qualidade para diversos alunos, né, de forma digital. Com relação à progressão, né, e promoção dos servidores, eu acho isso fundamental. É um quadro que vem diminuindo aí ano após ano, né? As pessoas vão saindo porque a remuneração realmente é muito baixa na fundação, vão saindo, vão perdendo profissionais altamente gabaritados para o mercado privado. E aí, o que acontece? Né? A gente fica com um quadro reduzido e esse quadro reduzido ainda consegue, mesmo assim, dar conta do recado. Então, professor Edgar, nada mais justo do que essas pessoas terem um reconhecimento, né? E é um quadro enxuto que a gente tem hoje, mas a gente realmente considera um pleito bastante razoável e pretende apoiar tanto na promoção quanto na progressão. Com relação à ouvidoria colocada aí pelo senhor, né, tanto para as questões de sugestão crítica, e eu abro também para elogios, né? A gente também recebe, né, elogios pela ouvidoria. Realmente a gente precisa, né, estabelecer uma política. Já temos políticas no Estado para implantação de ouvidoria, né? Temos os sistemas já consolidados, né, de diversas instituições, e a gente realmente precisa dar foco, até porque a ouvidoria é um termômetro, né? Ela atua para a fundação de forma preventiva, né? Quando você começa a ter
determinadas reclamações, ou determinadas denúncias de ouvidoria, é um sinal que você tem que atuar rápido, né? Porque isso pode depois gerar um problema muito pior. Então, se a gente fortalecer a ouvidoria, certamente a gente vai estar evitando dores de cabeça muito maiores no futuro. O que mais? A questão das algumas questões institucionais, né? Sobre a agenda do Conselho Diretor, enfim, que a gente vai combinar aí uma data. Eu me coloco à disposição e coloco também a minha equipe, né, para estar debatendo, para estar discutindo, né? Volto a reafirmar que a presidência da Fundação CCR está aberta ao diálogo. Será um prazer receber as pessoas para um debate, sempre em busca de soluções práticas e equilibradas, né? E esse equilíbrio muito em função das limitações orçamentárias que nós temos, né? Nem sempre a gente vai conseguir as melhores alternativas, né, para determinado problema apontado, determinada situação, mas nós vamos estar sempre em busca de soluções equilibradas e que atendam os interesses, principalmente dos alunos e dos servidores da casa. A política de estabelecimento de duodécimos, que vem sendo discutida na LERJ, me parece que a SEDUC já trabalha assim, dessa forma. Dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, temos uma vinculada que é a FAPERJ, que também parece que já trabalha dessa forma, né? Para o ordenador de despesas é uma situação realmente muito importante, né? Porque dá previsibilidade orçamentária, e aí a gente consegue fortalecer o nosso planejamento estratégico, né? Com essa possibilidade de ter o recurso ali mensalmente disponível para execução. Bom, o senhor também pediu, né, o nosso plano de gestão, um documento. Realmente a gente tem, assim, no primeiro momento, né, nesses 10 dias, a gente deu foco, como eu falei no início dessa audiência, nos nossos produtos para a população, que não podiam estar parados. A gente deu foco para colocar na rua, já tinha muita coisa pronta, da última gestão, inclusive, a gente agradece. E nesse planejamento a gente tem realmente muitas discussões a serem feitas, né? Questão que o deputado Rubens Montempo colocou, né, de ferramentas que medem a qualidade, a efetividade. Nós precisamos realmente discutir a evasão dos cursos, né, seja de graduação, seja do curso de educação de jovens e adultos. A gente precisa voltar a esse tema algumas vezes e, na verdade, eu acho que é uma discussão contínua e a gente tem que estar sempre aprimorando o nosso modelo de oferta, né? Então, a gente precisa ouvir, sobretudo, as dificuldades do nosso alunado, entender, né, essa dificuldade e propor soluções que sejam as mais razoáveis para que a gente possa minimizar esse problema. Ainda na linha dessa de ferramentas, né, de qualidade, a gente gostaria de estabelecer uma ferramenta de gestão de processos, né? Nós também estamos já em busca, eu conversei ontem com o sindicato, de ferramentas para implantação e oficialização do home office, né? Definir políticas, usar a ferramenta de mercado, como a gente tem várias por aí, para que o servidor possa trabalhar de forma remota, mas com qualidade, né? Com total possibilidade de entrega do resultado que dele se espera, né? Então a gente já tem já estamos com essa política em andamento, né? Precisamos também rever todos os critérios de bolsas, né, tudo mais. A gente precisa fazer um levantamento fidedigno dessa questão. Eu considero fundamental que a gente olhe de perto, né, porque é um desejo nosso e uma demanda da sociedade a ampliação da rede, né? Então a gente tem demandas ainda em vários municípios, demandas históricas, que
que a gente precisa atender, e esse atendimento tem que ser feito com responsabilidade e com critério, né? Então, um desses pilares, certamente, são as bolsas que a gente tem. Vamos ver o que a gente consegue ampliar. E na mesma linha, ampliar, né, como o deputado Flávio Serafini bem lembrou, a questão da remuneração dos mediadores, né? Acho que não basta a gente aumentar a capilaridade, mas mantendo a remuneração atual, a gente pode pensar em políticas de busca de receitas federais, né, para apoiar e ampliar esses valores que são pagos para os nossos mediadores. E também estou à disposição, né, para a reunião conjunta tanto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Acho que o nosso secretário, doutor Serginho, também tem interesse, né, na definição e na clareza da participação da Fundação CCIERJ no plano estratégico do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, para finalizar, agradeço deputado Waldeck, deputado Serafini, as comissões de Ciência e Tecnologia e Educação. Parabéns pelo trabalho e contem com a Fundação CCIERJ. Tá? Forte abraço a todos. Ele passa a palavra ao deputado Flávio Serafini para o encerramento da nossa audiência. Obrigado, deputado Waldeck. Acho que os encaminhamentos já estão também bem amarrados. Só quero destacar que logo na primeira fala do presidente Rogério Pires, ele destacou que vai cumprir a lei que trata da representação dos servidores no Conselho. E eu também quero resgatar, né, esse encaminhamento que já foi aqui prontamente colocado pelo presidente, destacar que é muito importante, parabenizá-lo por essa disposição, porque isso realmente fortalece o diálogo na Fundação CCIERJ, fortalece o diálogo no campo da ciência e tecnologia, e não tenho dúvida que contribui no curto, no médio e no longo prazo para fazer da CCIERJ uma instituição ainda mais forte e ainda mais importante na educação, na ciência e na tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço a presença de todas e todos, e está encerrada a audiência pública conjunta das comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia da LERJ. Boa tarde.